Vistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang, todo sábado às 11 da manhã na TV Gazeta News. Já estamos de volta aqui com o Gazeta News, edição da manhã. E agora para a nossa primeira entrevista do dia. Olha, em um cenário de rápidas transformações nos hábitos de consumo, inovar deixou de ser um diferencial para se tornar uma premissa básica para marcas que desejam crescer de forma consistente. E atenta, a esse novo tempo, a agência alagoana Duck Comunicação anuncia a criação de um núcleo integrado de branding e inovação voltado ao desenvolvimento de produtos, reposicionamento de marcas e lançamento de negócios. Sabe qual que é a grande novidade disso tudo? É que quem chega junto para somar nessa parceria é o Gustavo Fruges. Ele que é profissional com mais de 20 anos de experiência em construção de marcas, inovação e comunicação, com passagens por grupos como Boticário, Unilever e Nestlé. Bem, e ele já está aqui conosco no estúdio, junto com a Rafaela Dorvillet, que é diretora de inovação da Duck. E a gente vai entender muito mais agora sobre essa novidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Rafa, que já é aqui conhecida da gente. Gustavo, seja muito bem-vindo também. Obrigada, bom dia. Contem tudo, que novidade bacana é essa, hein? Vai ajudar muitas marcas, hein? Vai, e trazendo essa possibilidade de evolução, de crescimento, de inovação para as marcas aqui do mercado alagoano, do mercado nordestino, com essa transferência mesmo de know-how, de metodologia já validada no mercado nacional, com o Gustavo, com o Caio, trazendo toda essa transferência mesmo do que funciona já no mercado nacional para que os nossos clientes aqui de Alagoas consigam, de fato, inovar, mitigando ali, qualquer possibilidade de risco, com esse acompanhamento estratégico mesmo de grandes profissionais. Essa experiência, com esses grandes grupos que realmente faz com que você seja ali um diferencial nessa parceria, Gustavo. Eu passei boa parte da minha carreira como executivo de marketing, pude ver diferentes categorias, diferente tipo de público consumidor, diferentes naturezas de negócio. E nesse momento a gente está criando esse produto e essa parceria porque entende que tem muitos empreendedores, muitas empresas pelo Brasil inteiro que tem um produto interessante, tem uma estrutura comercial, mas passa por algumas dificuldades. E trazer metodologia, conhecimento, experiências, histórias do que foi vivido ajuda a criar estratégias que podem ajudar a essas empresas. Então, eu sempre falo, estratégia é uma coisa importante para a empresa de todos os tamanhos. Então, a ideia do que a gente está construindo aqui, inclusive com a Duck, como parceiro regional, é que a gente acredita no poder da cocriação, da discussão de ideias e que uma história escrita com diferentes autores, que vêm de diferentes lugares, têm diferentes expertises, ajuda a chegar num lugar único. Cada autor escreve a sua história, mas eu trago um pouco de um conhecimento e experiência de um mercado consumidor volumoso, como de empresas nacionais, como o Grupo Boticário, de multinacionais, como Unilever e Nestlé, mas tem muita nuance local, não tem uma fórmula única, tem um tipo de trajeto a ser percorrido, mas é importante entender a cultura, entender a experiência. Então, também nessa busca por parceiro, quando a gente encontrou a Duck, que tem quase 30 anos de história, uma agência de comunicação integrada, conhece bem o mercado local, conhece o público consumidor, trabalhou com diferentes segmentos aqui, a gente acredita que tem conseguido fazer coisas muito legais. E Rafa, voltando um pouquinho assim, Quando foi que vocês lá na Duck perceberam que precisavam da criação desse núcleo, que precisavam ali fazer essa virada? Mara, eu já venho nesse movimento de inovação, apesar da minha base de formação ser a comunicação, o jornalismo, mas essa estratégia de inovação e de relacionamento de marca sempre foi o que pautou a minha carreira. Sim. Eu comecei, inclusive, na Duck em 99 como estagiária e quando retornei para a agência, agora em 2024, recebi essa missão de implantar o departamento de inovação
E foi aí que eu passei a estudar realmente a necessidade desse público, que são os empresários que contratam agências de publicidade aqui em Alagoas, entender melhor quais eram as necessidades dele, para poder acoplar aí serviços e parcerias que, de fato, entregassem esse valor, entregassem esse objetivo que eles tanto buscam. Então, nesse caminho aí, a gente já está há 1 ano e meio, trazendo e formulando serviços diferenciados, né, com essa parte estratégica, porque a gente entendeu hoje que criatividade é muito mais do que comunicação. Ela hoje é uma ferramenta de tomada de decisão estratégica para os negócios. Então, quanto mais a gente aprofunda essa estratégia criativa, mais o nosso cliente constrói resultado, mais a gente fideliza esse cliente com a gente e acaba ali também trabalhando todo um ecossistema de mercado. Quando você fala de criatividade, de inovação, a gente percebe que aquela publicidade tradicional, talvez ela já não se encaixe mais na nossa atualidade, né? Tudo mudou e assim também isso funciona, né, Gustavo, com a publicidade. Tudo mudou e vai continuar mudando. Na verdade, quando eu comecei no marketing, eu escutava a mesma coisa. Nossa, o marketing e a publicidade mudou, porque há 10 anos atrás, e aí as pessoas que eram mais velhas que eu falavam a mesma coisa. E agora é o meu momento de falar isso. A única coisa constante é a mudança. Então, a questão aqui é conseguir se adaptar. Por isso que é tão importante ter... A minha escola é uma escola de criação de marca e gestão de marca, né? Então, trabalhei com grandes marcas globais e ajudei na criação de algumas marcas nacionais e gestão de marcas nacionais. Esse negócio com que eu toco lá em São Paulo, e aqui eu estou associado à Duck, eu tenho os sócios também, né, o Caio e a Alessandra, que eles são da Scoop, que é uma das maiores consultorias de insight do Brasil. Então, conhecem muito sobre pesquisar o que está acontecendo com cada um dos mercados, identificar tendências, identificar público consumidor. Então, não é só uma coisa que sai da nossa cabeça. A nossa metodologia traz pesquisa para entender esse momento. Então, o que está acontecendo nesse mercado? Não só aquela opinião que eu formei anos atrás. Tudo está em transformação. Então, é importante identificar o que está acontecendo agora, quais são os comportamentos vigentes do consumidor, seja porque uma marca nova foi lançada, seja porque foi lançada uma nova rede social, seja porque a economia mudou. Isso dá um arcabouço de informação onde a gente entra com metodologia para construir a estratégia de marca. Para falar qual é o propósito dessa marca, quais são os benefícios dessa marca ou desses produtos, quais são as razões para acreditar nisso que eu estou prometendo, qual é o meu diferencial. Porque quando a gente não tem isso claro, eu já entrei em muitas empresas para ajudar a resolver, é sempre aquilo que acordei e vou fazer um post, vou fazer uma coisa, acho que está na hora de lançar um produto novo. E se você não sabe para onde você quer ir, qualquer evento serve. A ideia de você ter uma clareza de estratégia sobre o que é o seu negócio, sobre o que é a sua empresa, sobre o que são os seus produtos, potencializa a criatividade do time interno para criar portfólio de produtos e para criar campanhas de comunicação. Então, as coisas vão continuar mudando. Eu sou um entusiasta disso, tomara que continue mudando, porque isso nos força a continuar estudando, pesquisando, desenvolvendo coisas novas, até como seres humanos, eu sou sempre a favor da nossa cabeça continuar evoluindo. Verdade. E, Rafa, principais desafios para as marcas, né? Porque estratégias estão aí, inovação está aí, mas as marcas elas também têm um grande desafio, né? Até pegando um gancho aí dessa fala do Gustavo. Primeiro, se entender enquanto marca, né? Conseguir ali identificar de fato qual é o propósito, né? Separar opinião de propósito de marca, né? Porque quando a gente vai para essa tomada de decisão estratégica, principalmente em mercados menores, ainda é muito eu acho ou eu quero que norteie a tomada de decisão. E quando a gente vai para pesquisa, para tomada de decisão com base em dados reais, com base naquilo que o seu perfil de cliente realmente quer ali consumir, essa tomada de decisão deixa de ser opinativa, não é a visão do fundador ou do sócio ou do dono, mas de fato aquilo que é melhor para o negócio. Então esse sim é um desafio que esse tipo de solução resolve. E o outro é fazer também com que o público, o empresariado, entenda que hoje
o crescimento do negócio, ele também parte do quanto a gente tem de estratégia de tomar decisão sênior de comunicação. Então, hoje a gente vê empresas e marcas que já faturam bem, mas que não têm ali no seu corpo de negócio pessoas com entendimento de estratégia sênior, de marca, de comunicação. E para esse público é que essa solução também se encaixa, né? No lugar de contratar um profissional interno para ser esse tomador de decisão, contrata uma etapa consultiva para que, de fato, essa análise seja feita e esse empresário possa tomar a decisão com base em dados e não em opinião individual ou ali do time interno. Verdade, viu, gente? Importantíssimo. E, Gustavo, o que a gente pode esperar, então, aí, né, dos próximos passos de vocês? Já há algum projeto em andamento? O que o mercado local aqui, que as marcas de Alagoas e também do Nordeste podem aguardar? Bom, nós estamos super animados, a gente já tem projeto em andamento, já estamos trabalhando com uma empresa alagoana, uma indústria alagoana, e o processo tem sido super legal para a gente e para o próprio cliente. Então, a gente fez uma primeira etapa de diagnóstico do negócio dele, da categoria. Eles foram até São Paulo, lá no nosso escritório, a gente fez um grande avanço de escolhas de território e a gente veio para Maceió essa semana e a gente está aqui juntando todas essas informações e criando esse grande posicionamento. Então, o nosso sentimento é de orgulho e perceber que a gente conseguiu criar um produto muito legal. Nessa primeira etapa, a Scoop, que são meus sócios em São Paulo, e eu, e com o suporte da Duck, a gente faz todo esse papel consultivo e cria estratégia, e é um produto full service, ou seja, uma entrega de início ao fim. E agora, para a próxima etapa, que a gente já definiu a estratégia desse novo produto, a gente, junto com a Duck, faz a criação dessa linha, toda a parte de identidade visual, e a Duck, com mais de 20 anos de experiência, depois sendo a agência que é capaz de implementar isso com um suporte nosso. Então, esse projeto de ponta a ponta tem sempre os expertises que se complementam numa etapa do processo, com a fortaleza de um lado e suporte do outro, e na outra etapa com a fortaleza de um lado e suporte do outro. Então, a gente está bem empolgado e, por enquanto, indo super, super bem. Coisa boa por aí, viu? Já estou aqui percebendo, coisa captando. Boa por aí. Bem, quem quiser continuar acompanhando vocês, as movimentações, as novidades, como é que pode fazer? Vamos aí compartilhar, né, para quem está nos assistindo. Vamos sim, eu convido a todos a seguir o perfil Duck Comunicação. Né? Lá vocês vão acompanhar todo esse processo. A gente teve ontem o dia inteiro de workshop de criação e desenvolvimento, não somente do posicionamento, mas de um novo produto para esse cliente industrial aqui de Alagoas. E esse é só o começo do que vem por aí. Tem muita coisa boa. Obrigada pela participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Boa sorte, muito sucesso aí nesses projetos, que eu sei que isso aí já é consequência. Muito obrigado. Obrigada, Mara. Obrigada, tá, gente? Bom dia. Bem, nós vamos agora dar mais uma pausa aqui no nosso jornal. Daqui a pouco a gente está de volta, é claro, com mais notícia para você. Não sai daí, não. Tu já sentiu?